Oi, gente! Hoje eu tô de volta para darmos continuidade às etapas do projeto de pesquisa, ou seja, a segunda parte das etapas do projeto de pesquisa. Na nossa primeira aula, nós vimos as 4 primeiras etapas, que foram a escolha do tema, a formulação do problema, a determinação dos objetivos e a justificativa. Então, hoje nós daremos continuidade a essas etapas. Só depois que você se comprometer e realmente realizar cada uma dessas etapas, é que eu recomendo que vocês se comprometam com as próximas que eu vou falar hoje. Não é interessante que você pule etapas. Como eu mencionei para vocês na primeira aula, é importante que haja um raciocínio linear. Ou seja, eu preciso passar etapa por etapa, sem pular nenhuma delas, para que de fato eu consiga construir um projeto de pesquisa bem alinhado, bem coeso e que faça sentido. Então, atenção para isso. Quero ninguém pulando etapa. Combinado? Então, hoje, eu espero que vocês já estejam aí com o caderno e a caneta de vocês. Nós vamos para a quinta etapa. A quinta etapa do projeto de pesquisa é a metodologia, uma das etapas mais complexas do projeto. Por isso mesmo que eu preciso já ter realizado as 4 primeiras etapas antes e ter muita clareza de todas elas. Atenção para isso, hein? Então, na metodologia, é importante que vocês respondam a 4 perguntas. Como a pesquisa vai ser realizada, onde ela será realizada, quando e com quem. Dentro da metodologia científica, o que você vai ter que trazer dentro desse tópico? Você vai ter que trazer como você vai proceder para realizar a sua pesquisa. Como você vai proceder etapa por etapa. Primeiro você vai fazer isso, depois vai fazer aquilo outro e assim por diante. Então, são etapas. Você precisa seguir um raciocínio lógico dessas etapas, de acordo com a realidade da pesquisa que você vai realizar. Bem, então a metodologia nada mais é do que o caminho para chegar aos objetivos propostos lá no início da sua pesquisa. Você não propôs um objetivo geral e alguns específicos? Então agora você tem que estar em mãos, você tem que pegar de volta os seus objetivos, tanto o objetivo geral quanto os específicos, e se perguntar como que você vai realizar essas ações. Dentro também da metodologia, você tem que responder qual o tipo de pesquisa que você está realizando. O tipo de pesquisa é um dos temas das aulas que nós teremos ainda, Então, você vai ter que trazer esse conteúdo também aqui para a etapa de metodologia. Também você vai precisar responder qual o universo e a amostra da sua pesquisa. Eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença aí de um para o outro. Também você vai trazer quais os instrumentos de coleta de dados que você vai utilizar. Como que foram construídos esses instrumentos para coleta de dados. Como você vai fazer a tabulação dos dados e como que você também vai analisar esses dados. Então, todas essas perguntas precisam estar respondidas dentro da metodologia. Antes de eu explicar direitinho para vocês quais são os tópicos que vocês vão precisar trazer e que eu vou cobrar de vocês dentro da metodologia, deixa eu especificar para vocês o que é o universo, que também é chamado de população, e a amostra da pesquisa. Bem, o universo é o número total que eu tenho de pessoas ou de objetos do fenômeno, daquilo que eu vou pesquisar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Então, a minha pesquisa é sobre os estudantes da Faculdade de Viçosa. O meu universo, a minha população de pesquisa é o número total de alunos da Faculdade de Viçosa. Dentro desse total de alunos, que é o meu universo, a minha população, só me interessa trabalhar com estudantes de 3 cursos específicos, sendo que a faculdade tem vários outros cursos, Então, a minha amostra vai ser o quê? Esse número menor de alunos restringido ao
aos 3 cursos que eu escolhi pesquisar. Então, a amostra tem a ver com um grupo menor, aquele ao qual eu vou estudar. Eu poderia também dar um outro exemplo. Eu quero fazer uma pesquisa com os estudantes de publicidade e propaganda. Então, a faculdade tem um total hoje, que eu não sei exatamente quantos, mas eu vou dar aqui um exemplo aleatório. Hoje a faculdade tem inscritos no curso de publicidade e propaganda um total de 100 alunos. Esses 100 alunos, então, é a minha população, porque o meu foco é estudar os alunos de publicidade e propaganda. Mas eu não vou conseguir trabalhar com 100. Vocês têm que levar isso em consideração. Lembra da questão do tempo? Vocês vão ter apenas 4 meses para realizar a pesquisa. Então, eu preciso tirar o quê? Uma amostra. Dentro desses 100, então, eu posso pegar uma amostra de 30, 20, 10, aí vai depender o quê? Do meu objetivo, do que eu pretendo fazer na minha pesquisa. Vai estar de acordo com a realidade do que eu estou propondo. Certo, então? Outro ponto importantíssimo. Os instrumentos de coleta de dados são aqueles instrumentos, ferramentas que eu vou utilizar para pegar os dados, coletar os dados, ou com pessoas, ou num determinado ambiente, ou dentro de um laboratório, por exemplo. Então, gente, os instrumentos de coleta de dados que nós estamos considerando aqui, só para ficar claro para vocês, porque nós já teremos uma aula específica só sobre eles, são o questionário, a entrevista, o formulário e a observação. Esses são os principais instrumentos de coleta de dados. E que, claro, você precisa identificar quais você vai utilizar, ou qual, e trazer então na sua metodologia. Então, gente, como que vocês devem organizar a metodologia no trabalho de vocês? Bem, para ficar melhor organizado e até para vocês também, para facilitar para vocês, né, a escrita dessa etapa, é importante que você divida a metodologia em 4 partes. Primeira parte, local de estudo. Segunda parte, população e amostra. Terceira parte, procedimentos para coleta de dados. Quarta e última parte, análise dos dados. Posso garantir para vocês que fica muito mais fácil escrever a metodologia quando nós fazemos essa subdivisão. Porque ali fica compartimentado direitinho cada uma das informações que são essenciais para a metodologia da sua pesquisa. Então, dentro do local de estudo, o que você tem que escrever? Onde a sua pesquisa vai ser realizada. Se é numa empresa, se é numa escola, se é num laboratório e onde esse laboratório, empresa, escola está inserida. É em Viçosa? É numa cidade aqui da região? Em mais de um lugar? Então você precisa trazer o quê? Informações sobre essa cidade, esse município, a população, as características desse local, para você situar o leitor e até você mesmo fazer uma reflexão maior sobre esse lugar. Você pode trazer, por exemplo, citações do próprio IBGE, que é aí a fonte de dados mais recentes e mais atualizadas, que se refere então aos municípios, né? Número de população, questões econômicas do município e assim por diante. Você que vai definir os dados que são importantes para a sua pesquisa. População e amostra. Você pode chamar população e amostra, mas quando a sua pesquisa tem como foco principal trabalhar com o ser humano, eu recomendo que ao invés de você usar a palavra amostra, que você use a palavra sujeitos da pesquisa, porque é algo mais, você aproxima mais a sua pesquisa dessa questão do humano mesmo, né? De você estar trabalhando ali com sujeitos e não com seres inanimados, certo? Então eu já falei para vocês sobre população e amostra, mas vamos reforçar então a respeito disso. Aqui, então, você vai ter que identificar o quê? A população, esse universo da sua pesquisa, né, que é o total do que seria a referência total sobre o seu foco, com quem você vai trabalhar, e a amostra
o número específico que você realmente vai abordar. Ah, Michele, mas eu ainda não tenho isso tão claro na minha cabeça, quantas pessoas que eu vou trabalhar. Isso é algo que vai ser definido só quando eu for desenvolver a pesquisa. Ótimo! Então você precisa deixar isso claro nesse tópico da sua elaboração da metodologia. Combinado? Passamos então para o terceiro ponto da metodologia, procedimentos para coleta de dados. Bem, é nesse ponto que você traz então a ferramenta, os instrumentos de coleta de dados que você escolheu para realizar sua pesquisa. E aqui também você vai explicá-los melhor, né? Então, por exemplo, se você você escolheu observação e entrevista, né, que é muito importante, quando a gente pega dois instrumentos que se complementam, que a observação complementa a entrevista e a entrevista complementa a observação. Então, quando você traz dois instrumentos para a sua pesquisa, a chance de você contemplar as respostas, você ter dados verídicos é muito maior, tá? Então, nesse ponto, nesse tópico específico da metodologia, você precisa discorrer sobre o que vai abordar a entrevista, o que você vai observar nesse local onde você vai realizar a pesquisa. O quarto tópico é a análise dos dados. Nesse tópico, você vai falar como que você pretende tabular os seus dados e como que você pretende analisá-los. Esse tópico, gente, é no máximo o quê? 1, 2 frases. É coisa pouca mesmo, não precisa discorrer muito, até porque, como eu já expliquei para vocês, esse ainda é um momento de rascunhar esse projeto. O projeto, ele vai ganhar uma proporção maior e uma complexidade maior quando você tiver a orientação do possível professor que será o seu orientador de pesquisa. Tudo bem? Passando então para a última etapa. Então, a quinta etapa é a metodologia para a construção do projeto de pesquisa e a última etapa que nós trabalharemos nessa disciplina é a bibliografia. Por que tem que ter esse tópico bibliografia? Porque é nela que você vai identificar as referências dos livros, materiais, teses, periódicos, artigos que você utilizou para fundamentar a sua justificativa e também para fundamentar a sua metodologia. E ali você então, na bibliografia, você vai trazer o quê? A referência desse material para o futuro você poder voltar nesses mesmos materiais e não se perder em relação a onde você retirou cada conteúdo, cada informação que foi extremamente importante aí para esse primeiro momento de elaboração do projeto de pesquisa. Certo, gente? Então, com essa aula, nós terminamos a temática elaboração do projeto de pesquisa. Eu dividi aí em 2 etapas em 2 partes, para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Anotem as dúvidas que a gente tira na nossa aula presencial. Combinado? Muito obrigada pela presença de vocês, eu te respeito e até a próxima!